Olá, vamos à aula 2 de recuperação paralela de mecânica dos fluidos 1. Na aula passada, nós vimos um conceito muito importante para a mecânica dos fluidos, que é o conceito de vazão. Vazão era a quantidade de fluido que atravessa uma seção de um tubo numa determinada unidade de tempo. Para calcular isso, nós fizemos o seguinte: pegamos um duto, colocamos um recipiente de dimensões conhecidas e calculamos durante um tempo quanto de fluido vai ocupar esse recipiente. Então, calculamos a vazão como sendo o volume dividido pelo tempo. Hoje nós vamos ver um outro jeito de calcular a vazão. Vamos calcular a vazão através da velocidade e da área da seção transversal desse duto. Então, nós vamos ter que a vazão vai ser igual à velocidade média do fluido no duto, vezes a área da seção transversal desse duto. Não é? Vocês podem ver que os conceitos são semelhantes. Eu sempre estou falando, aliás, não são semelhantes, eles são exatamente o mesmo. Eu sempre estou falando da quantidade de fluido que está passando por uma determinada seção transversal. Então, temos aqui a vazão é igual à velocidade média do fluido no duto, vezes a área da seção transversal desse duto. A dimensão desta vazão, não é? Então, é metros cúbicos por segundo. Não é? E essas duas fórmulas, então, elas são equivalentes. Eu posso olhar a vazão como um volume que eu encho um determinado recipiente durante um tempo, ou então como a velocidade média do fluido passando pela área de um duto, vezes a área desse duto. Vamos agora a um problema. Bom, calcular a vazão sabendo-se que o diâmetro do duto é 20 milímetros e a velocidade média do fluido nesse duto é de 2 metros por segundo. Primeiro, sempre começamos pela conversão de unidades. O meu diâmetro do duto é 20 milímetros, eu uso um fator de conversão que é 1 metro é igual a 1000 milímetros, então eu tenho o diâmetro do duto em metros que vai dar 0,02 metros. Bom, vamos então agora para a área da seção transversal. A área da seção transversal, como o meu duto aqui ele é cilíndrico, ela é dada por π diâmetro do duto ao quadrado dividido por 4, não é? Que vai me resultar, nesse caso, 3,1416 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E agora vamos para a vazão. A minha vazão, então, vai ser a área vezes a velocidade média. Eu tenho, então, a minha área, calculado no item anterior desse problema, 3,1416 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, vezes a velocidade, 2 metros por segundo, resultando em 6,2832 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Não é? As unidades aqui, eu tenho a minha área aqui em metros quadrados, eu tenho a minha velocidade em metros por segundo, a multiplicação de metros quadrados vezes metros por segundo vai dar metros cúbicos por segundo. Fácil, não? Vamos agora a um exercício. Sabendo-se que a vazão de um fluido é 1000 litros por hora, é 10.000 litros por hora, e a sua velocidade média é de 5 metros por segundo, qual o diâmetro do duto? Bom, vamos utilizar então a nossa fórmula de vazão. Não é? O diâmetro do duto eu não sei, a velocidade média eu sei que são 5 metros por segundo, e a minha vazão 10.000 litros por hora. Começamos então pela conversão de unidades. 10.000 litros por hora, vezes o fator de conversão, 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros, e 1 hora é equivalente a 3.600 segundos, me resulta uma vazão de 2,778 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Não é? Vamos agora olhar a área do meu duto. A minha área, não é? Eu tenho um duto cilíndrico, é πd ao quadrado sobre 4. Sendo que a minha incógnita
desse problema é exatamente o diâmetro do duto, né? Então, eu igualo a vazão, é igual a área da seção transversal, πd ao quadrado sobre 4, vezes a velocidade média, né? A velocidade média eu tenho que é 5 metros por segundo, né? Bom, eu vou isolar nessa equação o meu diâmetro, o diâmetro do duto ao quadrado, então vai ser a minha vazão, não é? Vezes, não é? Eu estou passando esse 4 que está aqui dividindo, ele passa para o outro lado da fórmula multiplicando. A minha velocidade média, que é 5 metros por segundo, passa desse lado da fórmula multiplicando para o outro lado da fórmula dividindo. E o π aqui, que também está multiplicando, ele passa a dividir o outro lado da fórmula, não é? Então, eu tenho que o meu diâmetro ao quadrado vai ser igual a 0,707 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Bom, quanto às unidades, nós vamos ver que a minha vazão é em metros cúbicos por segundo e a minha velocidade em metros por segundo, não é? Simplificando isso daqui, nós chegamos a metros quadrados. Então, o meu diâmetro é a raiz quadrada de 0,707 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, que vai me dar 0,02658 metros. Exercício 2. Uma mangueira de 2 centímetros de diâmetro é usada para encher um balde de 20 litros, sendo que em 1 minuto o balde está cheio. Quer dizer, eu demoro 1 minuto para encher um balde de 20 litros, né, através de uma mangueira cujo diâmetro é de 2 centímetros. Bom, esse daí é o típico problema que eu preciso utilizar os conceitos envolvidos nas duas fórmulas de cálculo de vazão. Vamos ver como é que a gente faz isso. Mas sempre esse tipo de problema, eu vou usar as duas fórmulas colocando os elementos que eu conheço, né, de forma a encontrar sempre a minha incógnita. Bom, graficamente, então, eu tenho um duto e eu tenho um recipiente de 20 litros, né? Em 1 minuto, eu tenho esse recipiente repleto, cheio. Daqui eu tenho, então, a fórmula que a minha vazão é o volume do recipiente dividido pelo tempo para enchê-lo. Bom, a segunda fórmula, graficamente, eu interpreto assim, não é? Eu tenho um duto, este duto tem um diâmetro conhecido nesse caso, que é 2 centímetros, e uma velocidade média do fluido que eu desejo saber, não é? Para essa segunda parte do problema, eu vou usar a fórmula, então, da vazão é igual à área do duto vezes a velocidade média. Bom, vou, então, utilizar aqui as duas fórmulas, né? Vazão igual a o volume do recipiente dividido pelo tempo, e a que eu chamei de beta, né? Aqui eu chamo de alfa e aqui eu chamo de beta, a vazão é igual à área do duto vezes a velocidade média, né? Igualando esses valores, porque são exatamente o mesmo, a vazão é a mesma, né? Então eu tenho o volume do recipiente dividido pelo tempo é igual à área do duto vezes a velocidade média. Sabendo-se que o volume do recipiente é 20 litros, o tempo é 1 minuto, o diâmetro do duto é 2 centímetros e a velocidade média é o que eu desejo saber, nós vamos então resolver o problema. Bom, temos então, e começamos pela conversão de unidades. O volume do recipiente, 20 litros, vezes o fator de conversão, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Eu tenho como resultado o volume do recipiente de 0,02 metros cúbicos. O tempo é 1 minuto, sabendo-se que 60 segundos é equivalente a 1 minuto, que é o meu fator de conversão, eu tenho que o meu tempo é igual a 60 segundos.
O diâmetro do meu duto é 2 centímetros, utilizando o fator de conversão que 1 metro é equivalente a 100 centímetros, eu tenho o diâmetro do meu duto igual a 0,02 metros. Olhando aqui a minha vazão, vazão é o volume do recipiente sobre o tempo, então eu tenho 0,02 metros cúbicos, que é o volume do meu recipiente, dividido por 60 segundos, que é o tempo necessário para encher o meu recipiente de fluido. Isso aqui, então, resulta numa vazão de 3,33 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Olhando agora a vazão pela minha fórmula beta, né? A vazão é igual à área do duto vezes a velocidade média. Eu tenho a minha área do duto é igual a π vezes o diâmetro do duto ao quadrado dividido por 4. O diâmetro do duto é 0,02 metros, não é? Que vai resultar em 3,1416 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Bom, finalmente eu igualo a vazão das duas fórmulas, não é? Então, eu vou ter que a minha vazão vai ser igual a 3,33 vezes 10 a menos 4, não é? E a minha, eu fazendo essa igualdade, não é? Isso aqui vai ser igual a 3,1416, que é a minha área do duto, vezes a minha velocidade média, 3,1416 vezes 10 a menos 4, vezes a velocidade do duto, sendo essa a minha velocidade média, então eu isolo a minha velocidade média. Passo 3,1416 vezes 10 a menos 4, que está multiplicando neste lado da igualdade, para o outro lado da igualdade dividindo, né? Realizo a operação e vou achar então a minha velocidade média igual a 1,061 metros por segundo. Não é? Aqui eu tenho a minha dimensão da vazão, metros cúbicos por segundo. Aqui eu tenho a minha dimensão de área, metros quadrados. Não é? Simplificando aqui o metros quadrados com os metros cúbicos, eu vou chegar aqui, então, na minha unidade, metros por segundo, que é a unidade de velocidade no Sistema Internacional de Medidas. Bom. Exercício 3. Um duto de diâmetro 25,4 milímetros abastece um reservatório de 2.000 litros. Se a velocidade média do fluido no duto é de 2 metros por segundo, quanto tempo é necessário para abastecer completamente esse reservatório? Não é? Novamente, eu vou usar as minhas duas fórmulas da vazão. A fórmula que eu chamo de alfa, que a vazão é igual ao volume do recipiente vezes o tempo, dividido pelo tempo, não é? Onde eu tenho o volume do recipiente dado no exercício, não é? No caso aqui é 2.000 litros. Não tenho o tempo, que é a minha incógnita do exercício. Então, aqui, nessa fórmula, eu não consigo calcular a vazão. Para calcular essa vazão e ter somente uma incógnita nessa equação, eu vou usar a minha equação beta. A equação beta, a vazão é igual à área do duto vezes a velocidade média do fluido nesse duto. Bom, começamos com as unidades. O diâmetro do duto é 25,4 milímetros, vezes o fator de conversão, 1 metro é igual a 1.000 milímetros, eu tenho o diâmetro do duto de 0,0254 metros. O volume do recipiente são 2.000 litros, vezes o fator de conversão, que é 1 metro cúbico equivalente a 1.000 litros, eu vou ter então o volume do recipiente de 2 metros cúbicos. Utilizo a fórmula da vazão, a fórmula alfa, então eu tenho a vazão, 2 metros cúbicos, que é o volume do meu recipiente, mas eu não tenho tempo. Então eu vou usar a segunda fórmula da vazão, fórmula beta. Na fórmula beta, a vazão é igual à área da seção transversal do duto vezes a velocidade média. A área do duto, o duto ele é cilíndrico, então é π vezes o diâmetro do duto ao quadrado dividido por 4.
que vai me dar, então, π vezes 0,0254 ao quadrado dividido por 4. Como isso aqui é uma área, então eu tenho em metros quadrados, que vai me resultar em 5,067 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Bom, tenho, então, já a minha vazão. Tendo, então, a área de 5,067 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, eu multiplico pela minha velocidade do fluido que atravessa esta área da seção transversal do duto, que é 2 metros por segundo, resultando, então, na vazão de 1,0134 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Tenho, então, o resultado dessa fórmula beta encontrando a vazão. Voltamos, então, para a fórmula alfa da vazão, né? Que a vazão, então, vai ser igual ao volume do recipiente, que é 2 metros cúbicos, dividido pelo tempo. Já tenho a minha vazão, não é? Então, agora é só achar o tempo necessário para eu encher completamente o meu recipiente, não é? Então, eu tenho 2 metros cúbicos dividido pelo tempo, é igual a 1,0134 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, que é a minha vazão. Bom, o tempo, ele está aqui dividindo, ele passa para o outro lado da fórmula, multiplicando. E agora eu também faço o seguinte, eu pego aqui a minha vazão, que está deste lado da fórmula, multiplicando o tempo, passo para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter aqui, não é? Eu vou ter o meu volume do recipiente dividido pela minha vazão, que vai ser 2 metros cúbicos dividido por 1,0134 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, né? Resolvendo essa conta, essa divisão, eu vou ter, então, que o meu tempo vai ser 1,9735 vezes 3 segundos, né? Olha, veja aqui as unidades, né? O tempo aqui em cima da fórmula, na parte do numerador, eu tenho o meu volume em metros cúbicos. No denominador, eu tenho a minha vazão, que é dada em metros cúbicos por segundo. Para resolver esse problema aqui dimensional, eu inverto a minha divisão, que está aqui abaixo, né, do meu numerador, né? Então, eu invertendo aqui essa divisão, eu vou ter aqui metros cúbicos vezes segundo metros cúbicos dividido por segundos por metros cúbicos, né? Eu simplifico aqui, eu dividindo metros cúbicos por metros cúbicos dá 1, sobram só segundos, que é a dimensão do tempo no sistema internacional. Bom, acabamos então aqui a segunda aula de recuperação paralela. Agradecemos novamente a nossa produtora, a Josielen, pelo brilhante trabalho que ela vem fazendo, inclusive me ajudando aí na produção do audiovisual. Na próxima aula, a Josielen vai apresentar para vocês uma série de problemas que vão lhe ajudar bastante nas provas dessa disciplina. Então, obrigado, até a próxima aula.